fazer esse exemplo prático da nossa prática, certo? Eu tenho aqui então, vou utilizar essa amostragem em que eu tenho um carro de passeio 35 carros, ônibus coletivo 8 e aqui uma certa quantidade de caminhão 3. Preenchendo essa minha tabela, então vou colocar já os meus, vou considerar aqui o carro, vou considerar aqui o ônibus e o caminhão, meu total, né? Aqui embaixo. Então, pelas quantidades, eu tenho o quê? 35 carros, eu tenho 8 coletivos, não é isso? E tenho caminhão 03. Eu tenho um total de 35 mais 8 mais 3, 46 veículos, certo? Essa é a minha amostragem. Qual é então a minha porcentagem desse veículo? Bem, é só eu pegar o meu, se eu fazer aqui por carro, né? Eu tenho que a quantidade, eu tenho que 100% aqui de minha quantidade de veículos deu o que? 46 veículos. Essa é a minha amostragem 100%. Agora, se eu tiver, quanto vai ser a minha porcentagem quando eu tiver 35 veículos, né? Fazendo isso por carro. Só multiplicar cruzado aqui, né? 35 vezes 100 dividido por 46. Dá 76,09%, né? Vou colocar aqui por cento que fica para todo mundo. Se eu tiver agora aqui o ônibus, bem, 100% foi 46. Quantos por cento eu vou ter quando eu estiver 0,8 veículos? Só multiplicar cruzado. 8 vezes 100 dividido por 46. Dá 17,39. Vou fazer então para o caminhão, né? Vou colocar aqui caminhão. Quando eu tinha 100% foi 46. Quantos por cento eu vou ter quando eu tiver 3 veículos? Só multiplicar cruzado. 100 vezes 3 dividido por 46, eu vou ter 6,52%. Somando aqui tudo, né? 76,09 mais 17,39 mais 6,52 dá 100%. É o que tinha que bater aqui, né? 100%. 100% quando eu tive meu total de 46. Certo? Para mim, então, depois disso, o que nós temos que fazer? Fazer uma classificação desses meus tipos de veículos, certo? Então, aqui, para classificação, quando eu for classificar aqui, primeiro veículo, meu carro de passeio. Bem, nesse meu carro de passeio eu tenho um eixo aqui, não é isso? Um eixo simples, e tem um outro eixo aqui, também eixo simples, de roda simples, né? Então eu tenho que aqui é um eixo simples de roda simples, né? Esse e esse aqui também um eixo simples de roda simples. Então, ou seja, eu tenho dois eixos simples de roda simples. Não é isso? Então eu vou colocar aqui 2 eixos simples de roda simples. Quando eu tiver aqui um ônibus coletivo, eu tenho um eixo aqui e tenho um outro eixo aqui, certo? Esse meu primeiro eixo é um quê? É um eixo simples de roda simples, certo? Agora esse eixo aqui é um eixo simples de roda, se vocês perceberem, eu tenho uma roda aqui e outra roda aqui, né? Então é de roda dupla, né? Eixo simples, roda simples, eu sempre tenho duas rodas, uma, duas. Eixo simples de roda duplas, eu sempre tenho 4 rodas, uma, duas, 3, 4, certo? Então eu tenho um eixo simples, roda simples e um eixo simples, roda dupla no meu
ônibus. Então, um eixo simples, roda simples, um eixo simples, roda dupla. No meu caminhão, o caminhão aqui a ser analisado, eu estou supondo que seja esse caminhão aqui, em que eu tenho na minha cabine um eixo e aqui eu tenho um outro eixo, né? Esse daqui é apenas um eixo, é um eixo tandem, né? O que é esse eixo tandem, Christian? Aqui, ó, esse daqui, deixa eu colocar lá para cima. Esse daqui é um eixo tandem, né? Onde eu vou ter aqui uma roda, duas rodas em cada eixo desse, né? E aí eu vou considerar apenas um único ponto, que é esse ponto aqui. Então eu tenho aqui, ó, na minha traseira um eixo tandem duplo porque aqui tem vão duas rodas, certo? E é um eixo tandem. E aqui na minha cabine eu tenho um eixo simples de roda simples, certo? Então eu vou ter, ó, no caminhão um eixo simples de roda simples e um eixo tandem duplo, certo? Então vamos lá. Então, analisando esse primeiro aqui, ó, o carro, eu só tenho dois eixos simples de roda simples. Então aqui eu não vou ter, aqui eu não vou ter, aqui eu não vou ter, certo? Então eu preciso calcular qual é o meu fator de operação, o meu FC, desse meu carro aqui, em que é um eixo simples de roda simples, certo? Então vamos lá. Para a gente fazer isso, a gente vai fazer pelo método da USAS. Pelo método da USAS, então a gente tem, primeiro caso lá, é um veículo de eixo simples, roda simples, não é isso? Então ele é um veículo de eixo simples, roda simples. Ele vai ter o quê? 6 toneladas força pela regra da balança, certo? Se eu tenho 6 toneladas força, 6 toneladas, né? 6 toneladas. Ele está entre 0 e 8. Ó, dianteiro simples e traseiro simples. Então, eixos simples é o tipo de eixo. É o eixo que a gente tem. Eixo simples, né? Então, eu vou pegar... Se ele está entre 0 e 8, eu vou pegar essa minha primeira equação aqui. Então, FC é igual a 2,0782 vezes 10 a menos 4. Esse P aqui é justamente essa carga aqui, né? Isso vezes 6 elevado a 4,0175, certo? Então, quanto é que vai dar esse eixo simples? Então, esse meu fator operacional desse meu eixo vai ser 2,0782 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 6 elevado a 4,0175. Dá 0,28, certo? Vamos lá. Só que observe uma coisa. Aqui eu tenho dois eixos desse daqui. Não é isso? Eu só calculei ele para um. Então vai ser 2 vezes 0,28, certo? Vamos, esse daqui, esse ônibus, eu tenho um eixo simples, uma roda simples, e eu não tenho nem eixo tandem duplo, nem eixo tandem triplo, certo? Então já vou riscar ali que eu não vou fazer. Para o eixo simples de roda simples, nós já calculamos e sabendo que é 0,28, né? Vamos então agora calcular para um eixo simples de roda dupla. No eixo simples de roda dupla, nós temos que são 10 toneladas. Se são 10 toneladas, qual é o nosso fator operacional aqui? Ó, é eixo simples ainda, continua sendo um eixo simples, certo? Só que agora ele é maior do que 8. Se ele é maior do que 8, eu vou usar essa expressão aqui, né? Então é o que? FC é igual a 1,8320 vezes 10 elevado a menos 6, vezes P, é justamente essa carga aqui de 10, não é isso? 10
elevado a 6,2542. O meu FC aqui é igual a 1,8320 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a 6,2542. 3,29. Então vamos só preencher nossa tabela lá. 3 é apenas 1, né? Então é 3,29. Tá. Esse caminhão agora é um eixo simples, roda simples, a gente já sabe que é 0,28. Não tem eixo simples de roda dupla e tem um tandem para a gente calcular, só que esse tandem aqui é duplo, né? Então a gente não vai ter o triplo. Vamos calcular o eixo tandem duplo ali. Para o eixo tandem duplo, a gente vai utilizar aqui, ó, tandem duplo. O tipo de eixo é um tandem duplo. O tandem duplo, aqui ele tem 17 toneladas, certo? 17 toneladas é maior do que 11. Então a gente vai utilizar essa expressão aqui. Então FC é igual a 1,528 vezes 10 a menos 6 vezes P, que é justamente esse 17, não é isso? Ó, vezes P elevado a 5,484. 5,484. Nosso FC aqui é igual a quanto? Nosso FC é igual a 1,5280 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 17 elevado a 5,484. Isso aqui é igual a 8,55. Então, vamos colocar lá. 8,55, certo? Aqui eu não preciso calcular meu total. Para mim calcular agora o meu FV, né, o nosso famoso FV aqui, fator de veículo, o que a gente vai fazer? A gente vai somar aqui o fator de operação do meu veículo e nós vamos multiplicar pela porcentagem e dividir por 100, certo? Então, para o meu primeiro veículo ali, que é o carro, eu tenho 2 vezes 0,28, não é isso? Então, para o meu carro ali, ó, meu FV é quem? 2 vezes 0,28, não é isso? Vezes quem, Christian? A minha porcentagem, 76,09. Então, vezes 76,09, isso daqui dividido por 100. Certo? Então, é 2 vezes 0,28 vezes... Vou colocar em parênteses só para vocês saberem que isso daqui é o fator operacional e aqui é a porcentagem, certo? Vezes 76,09 dividido por 100. Então, para o meu primeiro ali, 0,43. Então, para o meu primeiro, 0,43. Vou fazer agora para o ônibus. Então, eu tenho 0,28 mais 3,29. Então, para o ônibus, o nosso FV vai ser o quê? 0,28 mais 3,29. 3,29. Isso daqui vezes a nossa porcentagem do ônibus, né, que é 17,39. 17,39. Isso daqui dividido por 100. Eu tenho que o meu fator de veículo é 0,28 mais 3,29 vezes 17,39 dividido por 100.
0,62. 0,62. Para o meu caminhão, aqui a gente vai somar também, né? 0,28 mais 8,55 vezes 6,62, né? Que é a porcentagem aqui. Então, vamos fazer lá do caminhão. Para o caminhão, eu tenho um FV de 0,28 mais 8,55 vezes a nossa porcentagem, que é 6,52, dividido por 100. Zero vírgula 57. Bem, então quem é o meu FV? É a somatória disso tudo aqui, né? O total. Então, se eu somar 0,43 mais 0,62 mais 0,57, meu fator de veículo aqui é 1,62. Esse é o nosso fator de veículo. Dessa amostragem aqui, o nosso fator de veículo é esse, 1,62. Então, se a gente for calcular o nosso número N, né? Nosso número N é quem? É 365 vezes o VDM, volume diário médio, vezes o período, vezes o nosso fator de veículo, vezes o nosso fator regional. Certo? Então, vamos lá. Nosso N aqui vai ser quem? Nosso N é igual a 365. O volume diário médio é a nossa quantidade total de veículos que a gente fez na nossa amostragem, né, que é aqui em 46. 46. O nosso período. O nosso período ele está sempre aqui para pavimentos flexíveis de 5 a 20 anos, certo? Vou utilizar aqui, por exemplo, 10 anos. Então, eu quero um projeto para 10 anos, vezes o meu FV, que a gente acabou de encontrar, que é quem? 162, né? Então, 1,62. E o meu fator regional climático, aqui eu vou utilizar 1, porque eu não informei e eu não sei qual é a quantidade pluviométrica dessa região aqui. Então, só colocando na calculadora, 365 vezes 46 vezes 10 vezes 1,62 vezes 1, eu tenho que deu 27,998. Se eu for colocar na base de 10, então fica o 2,7 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. Né? 2 vezes 7, 2,7 vezes 10 elevado a 5. Pronto. Agora eu já posso, a partir daquela tabelinha lá, saber qual é a minha... Saber qual é o meu, né?